Fala, amigo internauta, tudo bem com você? Desejo que sim. Professor Marcondes Silva de volta aqui no canal, trazendo novidades para vocês. E dessa vez, fresquinha a novidade, com as mudanças educacionais em relação às avaliações externas, avaliações em larga escala, a métrica mudou e com isso mudaram-se também os conteúdos. E hoje estou trazendo um conteúdo que vai estar presente no ensino fundamental, vai estar presente no ensino médio, vai estar presente no Enem e em muitos concursos públicos. Que conteúdo é esse? Já se pensou? Vai haver um conteúdo relacionado às finanças, e é isso mesmo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito no canal, deixe seu joinha se gostar dos nossos vídeos. E deixamos de blá 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 e vamos para o que importa. E galerinha, o conteúdo que está presente aí nas avaliações externas, que vão estar presente aí em tudo que você pensar, está presente no nosso dia a dia. E aí, você já chegou em uma loja e lá na loja está tudo em liquidação? Está tudo em uma super promoção? 25% de desconto, 30% de desconto, 50% de desconto. Já? Pois é, isso é o que a gente vai estudar hoje. Tanto a questão dos descontos, quando a loja quer vender bem, dá aqueles super descontos, mas também tem quando tem inflação. Quando tem inflação, as mercadorias geralmente sobem de preço. E aí o comerciante tem que colocar esse valor a mais, ou seja, tem que ter um acréscimo. Mas vamos entender isso na prática, como é que funciona. Ó, tanto o aumento como o desconto, a gente tem um fator, ou seja, um númerozinho que a gente cria para que a gente possa multiplicar lá pela oferta e encontrar o resultado. Vejamos. Para mim encontrar o fator do aumento, seria 1 mais a taxa. O que é esse I? Taxa é a porcentagem que aumentou. E esse 1? Esse 1 representa 100%. E aí vamos provar. Ó. Imagine que eu quero escrever o número 100%. Eu vou escrever assim, ó, 100%. Mas esse número ou porcentagem, a gente já aprendeu que ele é transformado numa fração. Ó. 100 dividido por 100, que é 100%. Isso corresponde a quanto? 1. Então, nós temos que é 1. Então, olha só, aqui seria 100% mais a taxa. E essa taxa, é bom lembrar que a gente vai ter que aprender a transformar no número decimal. Mas esquente não, que a gente vai resolver isso de boa, tá bom? A gente vai aprender isso rapidinho. Então, vamos aqui para dois exemplos para que vocês possam estar interagindo aí com aumentos e também com descontos, tá bom? Então, no nosso primeiro exemplo, tem aqui, ó, uma mercadoria aumentou 15%. E aí, professor, como é que eu vou fazer isso? Passo a passo, ó. Eu vou substituir essas informações, 1 mais o aumento de 15%. Então, eu tenho que transformar esse número em número decimal. E aí seria o quê? Primeiro, eu vou transformar aqui numa fração, passo a passo, para que vocês possam compreender. 15% é 15 sobre 100. Olha aí, primeiro passo nós já fizemos. Agora, é transformar esse número em um número decimal. Mas aqui, professor, diz que é 15 dividido por 100? É, e divisão por 100 precisa você quebrar a cabeça para aprender isso não, gente. Ó, só você olhar a quantidade de zeros. São 2 zerinhos, você vai olhar o número e caminhar da direita para a esquerda 2 casas. Ou seja, você vai pegar lá o número 15, que já tem, conta um número 2, passa a vírgula. Se não tiver nada, completa com zerinho. Olha aí, transformamos 15% em número decimal. E agora é só fazer a soma. E para fazer a soma, diga que é real, que você já trabalha bem com dinheiro. Então seria ó, R$1 mais 15 centavos. Então nós temos que o nosso fator do acréscimo, nosso fator do aumento seria 1,15. E aí dica, 100%. O que passou é o que aumentou. 1,15 aumentou 15%. E aí vamos para o nosso segundo exemplo. Para ficar bem fácil e você nunca mais errar isso. Então lá, ó, seria 1 mais 25%. 1 mais 25 dividido por 100. E aí, transformando isso aqui, 1 mais 25 dividido por 100. Precisa dividir? Claro que não, né? Eu já tenho o número 25. Vou contar 2 casas, passar a vírgula e colocar meu zerinho. Então, eu tenho R$1 mais 25 centavos. E aí, dá quanto? Não, professor, isso é fácil demais. 1,25. Beleza, é isso mesmo. E eu quero que você aprenda e diga assim, ó, vai ser fácil, eu vou aprender isso. E vai mesmo. Então imagine aqui, ó, que uma mercadoria, vou colocar no exemplo 1, uma mercadoria custava R$300. E ela aumentou 15%. E aí, qual é o novo preço da mercadoria? Como é que eu faço para fazer? Aí, eu vou calcular aqui 15% desse valor, depois acrescentar os 300,
para encontrar a resposta? Pode ser. Mas se eu fizer só essa multiplicação, eu resolvo. Ó. 1,15 vezes 300, eu já encontro a resposta. Não, professor, mas é difícil demais fazer essa multiplicação. Que conversa, vocês têm que aprender praticando. Quando você pratica, você chega lá. Eu vou fazer aqui para você, ó. 0 vezes qualquer coisa não é 0. 0 vezes qualquer coisa não é 0. Tô botando zerinho aí. 3 vezes 5, 15. Vai 1, né? 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 1 é 3. Terminamos. Agora, foi multiplicado com casas decimais. Aí eu não posso esquecer. Meu resultado tem que ter a quantidade de casas decimais que eu fiz a multiplicação. Como aqui foram duas, ó. Conto duas e passo a minha vírgula. Então, se a mercadoria era R$300 e aumentou 15%, hoje ela custa R$345. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, a mercadoria agora não é mais R$300. Vamos dizer agora que a mercadoria agora é R$500. Eita, professor, uma mercadoria de R$500? Pois é, até a blusa do Brasil hoje, se for oficial, é mais do que isso. Mas eu vou deixar aqui com R$500, tá bom? Então vamos lá. Quanto foi que aumentou? 25%. E agora, professor? Só multiplicar, ó. 1,25 vezes 500. E aí? O que é que eu faço para me aprender multiplicação? Eu vou ter que calcular esses valores. E para calcular esses valores, ó, eu vou aqui, ó. 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Então, 1,25 deu isso. Cadê as casas decimais? Não, professor, você não fez ainda não. Conta dois valores, do 2 algarismos da direita para a esquerda. Passa a vírgula, encontrou a resposta. Então, olha só, o aumento aqui foi de R$125, ou seja, aumentou 25%. Então, 1,25 vezes 500, 625. E aí, vamos agora para os descontos. Desconto. E aí, já aprendeu seu aumento? Deixa aí seu joinha. Se não aprendeu ainda, reveja o vídeo que nós temos novidades. Então, vamos lá. Ó. O nosso desconto, a gente muda o sinal. Ó. O aumento é mais, porque é um aumento. E o desconto é menos, que vai tirar aquela taxa. Vai tirar aquela porcentagem. Então, seria 1 menos a taxa. Boa, hein? Ah, professor, é muito fácil. Aumento, 1 mais a taxa. Desconto, 1 menos a taxa. E aí temos dois exemplos aqui para vocês. Ó. Primeiro exemplo, desconto de 20%. Como é que eu faço? 1 menos 20%. Transformei na fração, professor. E agora? Número decimal. 1 menos... Como é que eu faço para transformar 20% em número decimal? Olha aí. Dividiu 1 por 100, colocou o número lá, são dois algarismos. Contou os dois algarismos, passou a vírgula, colocou o zero, já era. Então ficou R$1 menos 20 centavos. R$1 menos 20 centavos equivale a 80 centavos. E aí, se viesse só 0,8? Certíssimo também. 8 décimos. E 8 décimos são 8 de 10. 8 vezes 10 são 80. Show de bola. Então, para o nosso segundo desconto, nosso segundo desconto agora é 30%. Então, é 1 menos 30 sobre 100. E aí, transformando isso em número decimal, 1 menos 30. Que 30, professor? É 30% transformando em número decimal. Olha aí, de boa, hein? Conta dois algarismos, passa a vírgula, taca o zerinho, já era. R$1 menos 30 centavos. É isso aí, hein? Gostei da sua participação. 70 centavos, ou 0,7, ou 0,8. Olha só, terminou com 0,8. Professor, o desconto foi de 80? Não, o desconto foi o que falta para 100. Aqui era 80% que eu vou pagar. Então, o meu desconto foi o que falta para 100, ou seja, 20%. Ei, professor, quer dizer que eu vou pagar só 70% do valor? É, mas qual é o desconto? É o que falta para 100, ou o que falta para R$1, 30 centavos, 30%. E aí os valores vão lá. Imaginando os mesmos valores. Primeiro exemplo foi lá, R$300. Agora vai ter um desconto de quanto? 20%. Então, seria 0,8 vezes 300. E a multiplicação? Mesmo jeito. 0 vezes 8, 0 vezes 8, 3 vezes 8, 24. Olha só, aqui teve quantas casas decimais? Uma. Da direita para a esquerda, uma casa decimal. Então, se a mercadoria era R$300, como teve 20% de desconto, só vou pagar por ela 240. E a outra? A outra deve ser muito mais barata, né? Era R$500 e aqui vai ter 30% de desconto. Então, seria 0,7 vezes
500. E aí faz a multiplicaçãozinha. Posso multiplicar daqui, professor? Pode, de boa. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. E aí, uma casa decimal? Uma casa decimal. Olha aí, a mercadoria era R$500, agora eu só vou pagar por ela quanto? 350, porque teve um desconto de 30%. Isso aí está muito presente aí no nosso dia a dia, hein? Então se liga, vai lá de boa, aprenda esse conteúdo. Se gostou aí, deixa nosso joinha e vamos para o que importa, que agora tem aumentos e descontos sucessivos. Galerinha, só deixando aí uma informação bem precisa para vocês. Em toda aula que a gente produz, a gente tem uma lauda de questões para que vocês possam resolvê-la. E junto com as questões, no final tem um gabarito. Resolva a questão e confira se a sua resposta está de acordo com o gabarito. E vamos para agora continuidade dos nossos aumentos e descontos. Aqui a gente pode chamar também acréscimos e decréscimos, tá bom? Mas aí eu trouxe para vocês agora, ó, aumentos sucessivos e descontos sucessivos. E aí é muito parecido com o anterior. Só que aqui, como é sucessivo, quer dizer que tem mais de um aumento ou mais de um desconto. Como também pode vir aumento e desconto ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá, ó. Aumento sucessivo, quer dizer que vai ter mais de um aumento sucessivo. E aí, para calcular, eu posso utilizar isso aqui, ó. Fatorzinho do acréscimo, 1 mais a taxa percentual do primeiro aumento, vezes 1 mais a taxa percentual do segundo aumento, se for 2. Se for 3, 1 mais a taxa percentual do terceiro aumento. E assim vai. E aí ele tem uma reticênciazinha, porque quanto mais um número de aumentos, mais multiplicaçõezinhas vocês vão realizar. E aqui eu trouxe dois exemplos para que a gente possa aprender. Ó. Ele diz aqui que tem 2 aumentos. Todos eles aqui são 2 aumentos. Primeiro exemplo, 2 aumentos de 10%. Aí a maioria das pessoas dizem assim, ó. Então 2 aumentos de 10% eu já sei, professor, quanto é? 20%. Aí quem diz 20% já erra. Porque 2 aumentos de 10% não são aumentos iguais. É um aumento que vai ter uma porcentagem em cima do outro. E aí vamos aqui para a organização. Ó. Como eu já aprendi lá a transformar 10%, então eu tenho o que seria 1 em número decimal, 10% é 10 sobre 100, que equivale a 0,1. Então observem, ó. Primeiro aumento, 1 mais 10%, eu tenho que é 1,1. Ou seja, R$1 mais 10 centavos. Como são 2 aumentos, é o mesmo valor. 1,1 vezes 1,1. Era como se eu estivesse substituindo aqui, ó, 0,1, que vai dar 1 mais a taxa, dá 1,1, vezes 1 mais a outra taxa de 10%, 1,1. E aí, como é que resulta isso aqui, professor? Eu acredito que você já teve a oportunidade de multiplicar 10 vezes 10, não já? 10 vezes 10, 100. E 11 vezes 11, já aprendeu a multiplicar isso aí? 11 vezes 11, ó, é 121. Imagine que aqui não tivesse vírgula. Ia ficar 11 vezes 11, 121. Mas agora ó, observe que tem vírgulas. Então nós temos uma casa decimal aqui na primeira multiplicação e uma casa decimal no segundo valor da multiplicação. Ao todo são 2 casas decimais. Aí essas 2 casas decimais sempre tem que aparecer, né? Em multiplicação com casas decimais, conta as 2 casas decimais e coloca a vírgula. Ou seja, ó, 2 aumentos de 10%, ele diz que o resultado final é 1,21. E aí, se é 1,21, passou de 1? Passou. Então passou de 100%. Passou quanto? 21. Então podemos dizer, ó, que o aumento real equivale a 21%. Só isso, professor, só. As pegadinhas aí começam a surgir a partir daí, ó. Então, 2 aumentos de 25%, professor, equivale a 1 de 50%? Você já sabe que não, né? Porque não pode ser somado, é um produto, ó. É uma multiplicaçãozinha. Ah, então como seria, professor? 1 mais 25%. E 25% em número decimal? 0,25. Então aqui, ó, 1 mais 25, ou seja, 1,25. Porém, são 2 aumentos. Então, seria 1,25 vezes 1,25. E aqui eu vou fazer essa multiplicaçãozinha. Ó. Quando eu multiplico 1,25 vezes 1,25, o resultado dessa brincadeirinha aqui é isso aqui. Ó. Dava 15.625. Observe. Quantas casas decimais eu tenho aqui e quantas casas decimais eu tenho aqui. Ó. São 4 casas decimais. Então, eu tenho que
colocar aqui depois de 4 algarismos a vírgula. Então, o valor real seria 1,5625. E aí, aumentou quantos por cento? Então, 2 aumentos de 25%, professor, é o valor total de quanto? Só olhar aqui, ó. Ah, então aqui deu 5.625. Só que é porcentagem. Porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, quer dizer que esse númerozinho aqui, ó, eu vou só deslocar a minha vírgula. Então, seria 56,25%. 2 aumentos de 25%, você não está pagando 50%. Você vai pagar 56,25%. E aí, vamos para os nossos descontos agora, tá bom? Ao final desse vídeo, eu vou fazer uma pequena questãozinha para que você possa fortalecer o seu conhecimento. Desconto sucessivo, professor. A gente já viu que desconto é 1 menos a taxa. Sucessivo tem mais de 1. Então, aqui eu tenho 1 menos a taxa, se for 2 descontos, se for 3 vezes 1 menos a taxa, e assim vai. Ah, então agora o professor está clareando mais. Vamos para cá, ó. Aqui seriam 2 descontos. Primeiro exemplo, de 10%. Segundo exemplo, 2 descontos de 20%. E aí, 2 descontos de 10% equivale a? A maioria diz 20%, mas não é. Sempre vai ser menor. 2 descontos de 10% não é um de 20%, é menor do que 20%. E aí vamos provar agora por quê, ó. Ah, então, professor, é 1 menos a taxa. Quanto é a taxa? 10%. 10% de número decimal, a gente já viu que é 10 sobre 100, que aí seria 0,1. Ah, observe que o meu primeiro aumento de 10%, eu ia ficar com o fator 1,1. E o outro aumento, como também é 10%, vezes 1,1. Agora, opa, desculpa, olha o errozinho aqui, rapaz, do professor, grande demais, doido, ó. Se ligou aí no erro? Aqui é menos, eu coloquei foi mais. Então, 1 menos 0,1 seria 0,9. Pensa que o professor não erra também? Erra, rapaz. Então, olha só. 0,9 seria o nosso primeiro desconto. Como são 2 descontos de 10%, então o outro também seria 1 menos 0,1, ou R$1 menos 10 centavos, que é 0,9. E aí eu vou multiplicar esses camaradas. Isso aqui vocês já sabem. Quanto é 9 vezes 9? É isso mesmo. Não tem para onde correr, não. É 81. Ah, multiplicação por 2 casas decimais. Aparecem as 2 casas decimais, conta os 2 valores, 2 algarismos, coloca a vírgula. Terminamos aqui, ó. Então, o camarada que recebeu 2 descontos de 10%, ele vai pagar o valor de 81%. E aí, ele pagando 81%, qual foi o seu desconto real, hein? É só completar. Quanto é que falta para 100%? 19. 81 mais 19, 100%. Então, 2 descontos de 10% resulta num único desconto. Desconto de 19%. Vamos para o próximo. E aí, não erre mais, hein, professor? Ficou feio para você. É assim mesmo, vamos lá, de boa. 1 menos o desconto de 20%. Ó. Desconto de 20% seria 20 sobre 100, que a verdade é 0,2. Então, se for só um desconto, seria R$1 menos 20 centavos, que é 0,8. Mas como são 2 descontos de 20%, então esse mesmo valor vai ser multiplicado. Ó. 0,8 vezes 0,8. Eu tenho a multiplicaçãozinha. Ó. 8 vezes 8. 64. Multiplicou por quantas casas decimais? 2. Conta as 2 casas decimais, coloca a vírgulazinha e completa o zero. Ah, então se a mercadoria era 100%, você pagou quanto por ela? 64%. E qual foi o seu desconto? 2 descontos de 20% é igual a um desconto de... Olha aí, muita gente erra isso, hein? Não vai errar. 2 descontos de 20% se resulta num desconto de 36%. Ei, professor, não entendi não. Por quê? É o que falta para 100, ó. Eu paguei 64. Quanto é que falta para 100? Falta 36. Então, meu desconto aqui, na verdade, só foi de 36%. E as lojas, cuidado, que as lojas às vezes se enganam nisso aí. Você prefere 2 descontos de 20% ou um desconto de 38%? Claro que você ia escolher agora, como você já sabe, um desconto de 38% e não 2 de 20%, porque 2 de 20% só dá um desconto de 36%. Gostou? Vamos para uma questãozinha do Enem agora.
E agora vamos para uma questãozinha do Enem que esteve presente aí. Eu estou trazendo para você, para que você veja que este conteúdo está presente lá e tem uma lauda de questõezinhas para você resolver. Eu vou fazer a leitura e você acompanha na tela, tá bom? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o rendimento mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de R$ 1.250. Já o censo 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos trabalhadores em 2020 será de... Aí nós temos as alternativas aí. Vocês vão acompanhar. A, B, C, D e E. E aqui vamos para a resoluçãozinha. Como a gente está estudando aumentos e descontos, podem ser simples ou sucessivos, aí são questões de acréscimos sucessivos. Observe, ó, qual foi o salário do camarada aí em 2000? Diz que o salário dele era R$ 1.250 e diz que em 2010 teve um aumento de quanto? De 7,2%. E aí 7,2%, só lembrando que seria 7,2 sobre 100, e esse número em número decimal, como é que eu faço? Divisãozinha por 100, essa vírgula desloca duas casas. Só que aí, como é que eu vou deslocar duas casas, professor, que só tem um 7? Completa o zerinho, a vírgula sai daqui, caminha duas casas e vem para cá. Então, ou seja, ó, o aumento seria em número decimal isso, mas a gente viu que seria esse valor vezes o fator de acréscimo. Qual foi o fator de acréscimo? O fator de acréscimo é 1 mais 0,072, ou seja, 1 mais 0,072 é 1,072. E aí quer dizer que 1.250 eu ia multiplicar por 1,072. Fazendo essa multiplicaçãozinha, por incrível que pareça, se você olhar aí na letra A, já tem uma resposta. E aí quem for marcar essa resposta já ia errar. Porque ele disse o seguinte, ó. Isso foi em 2010, o aumento de 7,2%. Já o IBGE projetou que em 2020 esse aumento ia ser de quanto? Ia 10%. Então eu vou pegar agora, ó, R$ 1.340 vezes o aumento de 10%. E aí, professor, como é que eu faço? 1 mais 10%. 10% é 0,1. Então o fator seria 1 mais 0,1, que é igual a 1,1. E aí eu multiplico, ó, 1.340 vezes 1,1. E aí o resultado final dessa multiplicação, quando eu faço isso, seria 1.474. E isso é a questãozinha que o Enem de 2019 trouxe para vocês. Mas tem muitas questões aí presentes aí nesse conteúdo aí, lá na descrição desse vídeo, na descrição desse link. Então, chega lá, tenta fazer as questõezinhas, depois veja se você concluiu e com certeza vai chegar ao gabarito correto. Se não, o gabarito vai estar lá para que você possa ver com mais detalhes. Pois por hoje é só e até uma próxima aula, se Deus quiser.